Porque eu sou uma mulher cristã, eu creio em Deus, eu confio na palavra de Deus, eu acredito em Deus, mas eu não gosto de ir para a igreja. Esse assunto vai dar babado. Uma aguinha aqui, porque já falei demais. Bom, gente, no vídeo de hoje eu quero conversar aqui com vocês sobre esse fato que acontece na minha vida. Eu sou uma pessoa cristã, deixa eu me apresentar. Me chamo Diane, eu tenho 36 anos de idade, eu sou casada, eu tenho uma filha e eu estou nesse meu momento reflexivo, eu estou fazendo o meu processo de autoconhecimento, estou vivendo esse meu processo da pele para dentro, buscando me autoconhecer, buscando me autodesenvolver e eu aceitei o fato de que eu não gosto de ir para a igreja. Gente, eu vou logo deixar aqui bem claro, logo aqui no início do vídeo, eu não tenho nada contra a igreja que eu vou uma vez ou outra, eu vou aí uma vez no ano. Uma vez no ano eu vou em uma igreja específica, não tenho nada contra a igreja, esse vídeo não é contra nada sobre esta igreja, tá, gente? Então vamos lá. Eu fui uma criança que eu nasci num berço evangélico, meus pais são evangélicos desde que eu nasci, então eu cresci envolvida nesse meio, desde criança eu fui para a igreja. Participei do grupo infantil das crianças, aquele grupinho lá que dança, que faz, que acontece. Passei para o grupo dos adolescentes, depois passei para o grupo dos jovens, porque eu cresci na Assembleia, e a Assembleia ela é dividida assim por grupinhos, né? Grupo de crianças, senhores, senhoras, enfim. E eu cresci nesse universo. Só que quando eu cheguei à minha fase adulta, quando eu finalmente pude tomar conta do meu próprio nariz, simplesmente eu parei de ir para a igreja. Eu não tenho o hábito de ir para a igreja, eu não tenho o desejo de ir para a igreja, eu não tenho aquela coisa assim de, eu preciso ir na igreja, eu não sinto falta, infelizmente, eu não sinto falta de ir na igreja. Na verdade, essa coisa da igreja é algo que está tão entranhado assim na nossa cabeça, na nossa mente, e tem coisas que eu penso, eu não tenho nem coragem de falar, porque eu acho que é pecado, eu acho que, sei lá, Deus vai me punir, não sei. Então tem coisas que eu penso, mas que eu não gosto nem de falar, porque eu acho que é pecado, que Deus vai me punir. Isso é uma coisa bizarra. Isso é uma coisa até, sei lá, difícil de explicar. Mas vamos para o fato do que eu não gosto de ir para a igreja. Desde que eu comecei a ser responsável pelos meus atos, eu não tenho esse desejo de ir na igreja, eu não vou na igreja, eu vou na igreja assim muito raramente quando meu marido fica assistindo. Gente, eu até tento ir. Teve uma época que depois de adulta que eu ia, que sim, eu ia para a igreja todo domingo, não vou para a igreja toda semana, eu ia para a igreja todo domingo, eu tentava, mas eu não consigo me sentir pertencente. Na verdade, essa é a palavra, eu não consigo me sentir pertencente da igreja. Primeiro, porque tem coisas ali na Bíblia, coisas que são explicadas na igreja, gente, que infelizmente eu não concordo. Teve uma passagem que eu vi uma senhora pregando. Tem muita coisa na igreja que eu não concordo, tem muita coisa na igreja que eu não entendo, na verdade eu não consigo entender. Tem muitos textos bíblicos que, na minha cabeça, aquilo ali foi apenas um homem que escreveu, aquilo ali não tem nada a ver com Deus, mas que as pessoas passam para frente como se aquilo fosse a verdade de Deus, e eu acredito que aquilo não é, sabe, mas é uma coisa que é tão entranhada assim na sua mente que você não, que eu, por exemplo, não consigo nem falar a respeito das coisas que eu gostaria, porque no fundo, talvez eu fico pensando, meu Deus, será que eu tô pecando? Será que eu estou pecando? Será que eu vou ser castigada? Mas eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé. Eu, desde criança, eu tenho muita fé em Deus. Na verdade, o episódio onde eu entendi que eu era a filha querida do Pai, que eu sou muito amada por Deus, na verdade, eu tenho tanta fé em Deus que eu acredito que eu sou uma filha muito amada, que Deus me protege, que tem 300 milhões de pessoas no mundo, mas eu acredito que Deus ele me protege, ele me guia, ele me salva. Desde criança, quando aconteceu um episódio comigo, onde eu senti na pele, sabe, a presença de Deus, onde eu senti ali Deus presente na minha vida. Depois desse episódio, eu simplesmente abracei
esse amor a Deus e até hoje eu levo minha vida assim. Teve um outro episódio quando eu tinha síndrome do pânico. Eu sou do interior da Bahia, mas eu me mudei para Minas e assim que eu cheguei em Minas, eu fui assaltada. Isso me desenvolveu uma síndrome do pânico terrível e eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia sair de casa mais, eu não queria mais ir trabalhar, eu tinha medo de tudo, de todos. Eu estava em uma crise assim terrível. Só que eu tinha muita fé em Deus, eu tinha muita fé em Deus. Então eu chegava em casa antes de dormir, eu orava, Deus, eu não nasci com isso, eu não quero viver com isso. E eu tinha muita fé que Deus podia me livrar daquilo. E graças a Deus, Deus me livrou, Deus me libertou. Sim, eu procurei ajuda, outras ajuda profissional. Sim, eu fiz terapia, mas eu tinha muita fé, que Deus me amava, que Deus me protegia, que eu era a filha querida do Pai. E mesmo assim, eu não sou a pessoa que gosta de ir para a igreja, eu não me sinto pertencente na igreja, eu não sinto que eu faço parte da igreja, eu não concordo com muitas coisas que são explicadas na igreja. Eu acho que, infelizmente, muitos textos na Bíblia, ele tem algo assim contra as mulheres. A história de Ló, onde tem na Bíblia a história de Ló, que a mulher de Ló virou estátua de sal, então Ló seguiu viagem com suas duas filhas e que ele teve filhos com suas filhas. Tem a parte da Bíblia que diz que as filhas de Ló que teve essa iniciativa de se deitar embriagou com o pai para se deitar com ele, para ter. Ai, gente, essas coisas assim, infelizmente, não entram na minha cabeça. Não, eu sei que tem a parte da Bíblia que diz que nós devemos olhar os textos da Bíblia de acordo com a época que foi, com a época que se passou as histórias quando foram escritas na Bíblia, mas tem coisas na Bíblia assim, gente, que infelizmente eu não concordo, infelizmente não consegue entrar na minha mente. Então, talvez por isso essa minha resistência em ir para a igreja e estar ouvindo ali, quando tem uma palavra na igreja que é algo nesse sentido assim que eu não concordo, me dá vontade só de levantar e ir embora. Aí por isso eu também não vou tanto assim, não frequento a igreja, na verdade já faz um tempinho, uns meses, na verdade, que eu não vou à igreja, mesmo sendo cristã, mesmo tendo muita fé em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que existe um Deus no céu, eu tenho fé que Deus nos salva, que Deus nos cura, que Deus olha por nós, que Deus é o Deus soberano, eu tenho fé nisso tudo. Mas a igreja em si não é algo que eu concordo com tudo que acontece lá. E eu não vou entrar nem pela outra parte da igreja, que as coisas que a maioria das pessoas conhece e fala sobre a igreja. Vou falar aqui só sobre a minha parte do porquê eu não gosto de ir para a igreja. E eu gostaria de saber, na verdade, eu fiquei pensando se eu faria esse vídeo ou não. Eu quis fazer para entender se tem outras pessoas que pensam assim como eu, que é cristão, mas que não concorda com as coisas que acontecem dentro da igreja. Então, bota aqui nos comentários, deixa seu comentário se você é desse time que é cristão, mas que não gosta de ir para a igreja. Me deixe saber que eu não estou sozinha nesse rolê. Deixa aqui nos comentários. E o vídeo foi esse, eu espero que você goste, espero que se você também assim se sinta acolhida, que desse lado aqui também tem alguém que é assim. Um beijo e até o próximo vídeo.